Você é filho de Deus? Eu quero trazer esse recado de Deus para o seu coração nesta tarde. Qual a importância de ser um filho de Deus? Quem sabe, meu querido rádio ouvinte, você venha dizer assim, que importância é de ser filho de Deus? Você precisa conhecer verdadeiramente quanto é tão importante você ser um filho de Deus. Deus, com seu grande amor, nos concedeu que fôssemos chamados filho de Deus. Isso, meu querido, eu quero dizer para você que é muito importante que nessa vida nós andamos com as pessoas que é filho de Deus e andamos também com as pessoas que não são filho de Deus. Eu sei que essa palavra muitas vezes traz alguma dificuldade para as pessoas, porque quando nós falamos que nós somos filhos, aquele é filho de Deus, e esse é um filho de Deus, não podemos dizer a ninguém que ninguém é filho do diabo. Quem somos nós para ajudar a julgar ninguém? Mas a palavra de Deus nos diz nesta tarde, em 1 João 3, versículo 1, veio com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Nós sabemos que o primeiro homem desobedeceu a Deus e se afastou da presença de Deus, foi expulso pela rebeldia, pela desobediência, meu querido. Mas Deus, com seu grande amor, Ele concedeu para os seus escolhidos a oportunidade de se tornar filho de Deus. A coisa mais importante que em nossas vidas é fazer parte da família de Deus. Louvado seja Deus que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Naquela época eu estava passando grande dificuldade na minha vida, como eu já contei aqui, morando na invasão, no Jardim Centenário, sem água, sem energia, um barraco com 3 metros, eu não me canso de dizer isso. Foi quando o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e comecei a buscar mais a presença do Senhor com sinceridade. Criança eu já fui, uns 12 anos, ia para a igreja, mas não tinha aquele compromisso. Mas quando Deus falou no meu coração, e aí eu procurei buscar sinceramente a presença do Senhor, e a palavra de Deus nos diz, deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. E hoje eu posso dizer que eu faço parte da família de Deus. Não pelas minhas atitudes, de maneira nenhuma, não porque eu sou bonzinho, não, ninguém é bom, nós falamos sempre isso, Deus é que é bom. Que adianta uma pessoa ter bens materiais nessa vida, ter saúde, ter fama, mas não é um filho de Deus. Coitado dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa triste. A pessoa que não é um filho de Deus, realmente não tem uma experiência de vida eterna. Uma pessoa que não é um filho de Deus, ele não sabe o caminho a se seguir. E é muito importante que eu disse, nem todos são filhos de Deus. Não diz a Bíblia que veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Aos que crê no seu nome, de João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos os que recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Olha que maravilha. E essa aí é o Espírito Santo de Deus. É somente para quem? Quem é que pode ser um filho de Deus? Somente os que crerem no Senhor. Sabemos que Deus é criador de toda a humanidade. Deus foi quem criou toda a humanidade. Mas nem todos são filhos de Deus. Uns são criatura de Deus e outros são filhos de Deus. Não eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que nos diz. Deus tem somente filho legítimo. Quem é o filho legítimo de Deus? É Jesus Cristo. Nos diz João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o único Filho de Deus legítimo é o Senhor Jesus. Nós somos filhos por adoção, nós somos adotados. Eu e você somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos adotados por Deus. Todo ser humano nasce nesse mundo como criatura de Deus. Ó, que maravilha. Nós nascemos como criatura de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós recebemos a adoção de filho que foi oferecida gratuitamente por Deus. Esta adoção veio através de Jesus Cristo, meu querido ouvinte, meu irmão, rádio ouvinte. Jesus veio para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nos diz isso, é Gálatas capítulo 4, versículo 5. Você pode conferir na sua Bíblia, meu querido. Antes vivíamos como um jugo realmente pesado da lei, do pecado,
mas pela infinita graça de Jesus, a graça do Senhor nosso Deus que nos alcançou. Jesus veio para nos perdoar os nossos pecados, nos trazendo a adoção de filho. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E você também possa ser chamado filho de Deus. Que quem sabe você até esse momento é uma criatura criada por Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus que fala o coração do homem. Não é uma decisão própria. Ninguém decide ser um cristão de maneira nenhuma. Ninguém jamais vai decidir agora, a partir de agora, eu quero ser filho de Deus. Não, ninguém. Isso é uma obra de Deus. É Deus que nos escolhe. Jesus disse, não fosse vós que me escolhesse a mim, eu vos escolhi a vós, nos diz a palavra de Deus. Então, é importante isso. Foi pela graça do nosso Deus que nós somos adotados, né? Nós somos filhos por adoção de Deus. Antes vivia sendo servo do pecado. Antes, no passado, nós vivíamos servo do pecado. Quem sabe você, meu querido rádio ouvinte, é um servo do pecado. Quem sabe você tem procurado fazer alguma coisa que agrada a Deus, não consegue. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar nesta tarde o seu coração, aí você vai ter esse desejo de fazer a vontade do Pai. E aí você vai ver coisa maravilhosa acontecendo na sua vida, meu querido. Através de Jesus nós nos tornamos realmente filhos de Deus. Nós éramos criatura. O apóstolo Paulo nos fala que sendo filho, nós tornamos herdeiro de Deus. Olha, se você é filho, mesmo por adoção, você é um herdeiro de Deus. Que maravilha fazer parte do reino de Deus, ser herdeiro do Senhor. A palavra nos diz em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se é filho, és também herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Que maravilha. Essa é a importância, meu querido. Quem sabe você, nessa tarde, antes de ouvir essa palavra, você diz assim, mas que importância tem eu ser filho de Deus ou não? Ah, meu querido, uma coisa que eu tenho dito sempre, meu querido, nós estamos passando de alguns dias aqui na face da terra. Nós estamos passando alguns dias. E o que nós temos visto, que tudo está acontecendo para que nós possamos sair daqui dessa terra. Tudo está nos mostrando que Jesus está voltando. Essa é a palavra que nós temos dito aqui nessa emissora, transmitindo para o coração de muitas pessoas. Nós devemos estar preparados para o encontro do Senhor. É a promessa de Deus, é a promessa que o Senhor Jesus Cristo, Deus prometeu de mandar Jesus Cristo, veio Jesus Cristo, e o anjo, 2 anjos apareceram quando Jesus estava subindo ao céu, dizendo da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vai voltar. Jesus vai voltar. E nós devemos estar prontos, preparados. É por isso que as pessoas perdem muito tempo, não tem tempo para a igreja, porque quer trabalhar, quer ganhar, e não tem tempo para a família, não tem tempo para ir para a igreja, e depois tudo vai ficar, ninguém leva nada, porque nós não trouxemos nada a essa vida. Então a coisa mais importante da nossa vida é ser filho de Deus, ser herdeiro do céu. Nossa condição anterior de servo, nós somos substituídos por filho. Olha que maravilha. Nós éramos servos do pecado, meu querido. Mas Deus mudou a nossa identidade. Jesus quer transformar a sua vida, o seu coração, meu querido rádio ouvinte. Quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus? É Deus quem faz a obra. E como eu disse, meu querido, no instante, nós devemos estar evangelizando, falando do amor de Deus. Eu me recordo, há uns dias atrás, uma senhora esteve lá numa das nossas lojas, me deu um abraço. Ela veio com um sorriso nos lábios. E eu falei de Jesus para aquela mulher. E foram poucas palavras. É assim que eu quero que você aprenda. Fale do amor de Deus para as pessoas que não conhecem, que não sabem. Ontem mesmo eu tive o grande privilégio de falar do amor de Deus para 2 pessoas. Então, meu querido, aquela senhora veio me abraçar, porque ela disse, irmão, eu quero dar um abraço. Eu estou com muito tempo com a vontade de dar um abraço. Eu digo, pois não, minha irmã. Aí ela disse, não, você esteve lá e falou do amor de Deus. Eu não gostava de coisa de evangélico, mas você deu uma palavra que ficou marcada no meu coração. Você me disse que a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que um homem foi engolido por um grande peixe. E você me disse bem assim, mas se a Bíblia disser que foi o homem que engoliu um grande peixe, se estava na Bíblia, eu acredito. E ela começou a confiar na palavra de Deus, na Bíblia, começou a examinar.
Jesus libertou ela e salvou para a glória de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala ao coração. Por isso, não se preocupe de falar palavras bonitas. Não, fala do amor de Deus. E aí você vai ver, meu querido, muitas pessoas realmente precisam de ouvir essa palavra. Então, meu querido, na condição do filho, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é que é importante de ser um filho de Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos eleitos antes da fundação do século. Mas o homem se desviou. Mas Deus, com seu grande amor, mandou um único escape para salvar o homem. Deus mandou Jesus Cristo, o único caminho que leva o homem para o céu. Eu tenho dito muitas vezes, meu querido, as pessoas ficam dizendo, por que é que os crentes só falam em Jesus, Jesus, meu querido? É Ele que é o único caminho, porque Ele veio a essa terra como homem, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou um caminho, não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não tem Jesus, meu querido, é um morto espiritual, é um morto. Um morto não decide a nada. É o Espírito Santo de Deus que toca no coração do homem. E o homem vai buscando a palavra de Deus como aquela mulher buscou. E vai entendendo aí a grande oportunidade que Deus nos deu. E vai começando a ler a palavra de Deus. É isso que eu tenho dito. Leia a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus é que vai conduzir você para uma denominação que você se satisfaz melhor. É isso que é importante. E esse privilégio é somente para os filhos de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! Você, quem sabe, é guiado pelas coisas do mundo aí, passar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso só para os filhos de Deus, que nessa tarde seja uma tarde de salvação para você, meu querido. Se arrepende dos seus pecados. Quem sabe você tem feito muitas coisas erradas e não está conseguindo. Tudo que você faz não dá certo, não dá certo. É porque Deus quer que você seja diferente. Hoje, teve uma senhora que entrou na nossa loja e aquela senhora veio com uma moleta e eu disse, você senta aqui, senhora. Deus tem uma palavra para a senhora. E eu comecei a falar, comecei a testemunhar das maravilhas que Deus já fez na minha vida. E disse para aquela senhora, oh, em nome de Jesus, nós vamos orar, mas a senhora se alegrou, se emocionou em ouvir a palavra de Deus. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e você possa ser guiado pelo Espírito Santo e possa testemunhar do grande milagre que Deus está fazendo na sua vida, porque você é uma pessoa de Deus. É, meu querido, quando a pessoa procura ouvir, se você está ouvindo essa programação até agora, saiba de uma coisa, não é algo normal não, é algo espiritual já acontecendo na sua vida, você parou para ouvir o rádio. Então o Espírito Santo de Deus já está falando no seu coração. Quem é de Deus gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu disse àquela mulher e ela saiu maravilhada. Isso é tão importante, meu querido. Não foi uma mensagem completa, não. Eu falei das maravilhas que Deus já fez na minha vida. Então, meu querido, fale do amor de Deus para essas pessoas. Essas pessoas são criaturas de Deus, mas o Espírito Santo de Deus vai despertar essas pessoas e vai se tornar um servo do Senhor. Então, quem não é filho de Deus vive sem orientação, sem destino. Essas pessoas vivem na solidão. Essas pessoas que não é filho de Deus não têm esperança nenhuma. Nós temos a esperança, meu querido, de vida eterna, porque foi o Senhor quem pagou o alto preço pelo nosso pecado. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Saiba disso. Coloque isso na sua mente, no seu coração. No momento em que nós tornamos seus filhos de Deus, passamos a ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse privilégio é somente para os filhos de Deus. Então, quantas maravilhas até agora você já ouviu a importância de ser um filho de Deus. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Saiba, meu querido, que o trabalho do Senhor nunca é em vão. Eu digo sempre na igreja, eu digo, você está prestando atenção ao que diz a palavra? Então é na hora, o Espírito Santo de Deus é quem faz lembrar que você ouviu um dia. Que maravilha, eu louvo a Deus. E eu glorifico a Deus, meu querido. Nasci pela manhã, quando eu me acordo, eu faço aquela oração, eu oro e vou pegar a mensagem. Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para que eu possa trazer para os seus filhos ali na igreja? E realmente Deus vai falando no meu coração, eu vou me alegrando na presença de Deus. É tão maravilhoso
Procure, meu querido rádio ouvinte, ter um tempinho para as coisas de Deus. Até aqui você, quem sabe, lutou muito. E hoje, meu querido, daqui para frente, eu não quero desanimar não, mas para a pessoa se tornar um rico é muito difícil. Só se for da vontade do Senhor. Mas você precisa ser um grande rico. Não um rico materialmente, não. É juntar tesouro no céu. É fazer a vontade do Pai. É realmente trabalhar como um filho de Deus aqui na terra. É essa a condição que Deus deu para você. Então saia dessa lama, saia do lamaçal do pecado. Se arrependa. Procure buscar a presença do Senhor. Não queira viver revoltado. Tem pessoas que vivem revoltado. Tem deles que querem ter até a própria vida. Não faça isso. Quem sabe se foi pensamento que você está pensando nisso, é pensamento do maligno. Eu repreendo em nome de Jesus. Procure levantar sua cabeça. Procure então conhecer a palavra de Deus mais e se tornar um filho de Deus. Com alegria podemos dizer que não pode existir maior privilégio de ser um filho de Deus, meu querido. Mas todos nós, como filho de Deus, temos as nossas responsabilidades. Quem sabe você diz assim, não, eu sou um filho de Deus. Mas um filho de Deus tem a sua responsabilidade. Se somos filhos de Deus, não podemos fazer o que queremos de maneira nenhuma. Tem pessoas que não, Deus já mandou Jesus já pagou o preço pelos meus pecados, agora já estou salvo, e eu agora vou ficar de braço cruzado. Não, isso não é filho de Deus, não. Quem sabe você pensa de ser assim, é um filho rebelde. Deus não quer filho rebelde, não. O próprio filho legítimo de Deus, que é Jesus, ele diz, seja feita a vontade de meu Pai. O Senhor Jesus veio a essa terra para fazer a vontade do Pai. Se você é filho de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Deixe a sua vontade para um lado, meu querido. Procure fazer a vontade de Deus. Jesus teve a maior responsabilidade como filho. Ele veio para morrer, para perdoar os meus e os seus pecados, para nos tornarmos filhos de Deus. Jesus veio resgatar o homem que havia se perdido. Todo filho tem a sua responsabilidade de cumprir. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Como filho de Deus, nós devemos realmente evitar o pecado, procurar se distanciar. Então é importante. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Efésios 5:1. E vou ler mais uma vez. Como filho, nós devemos imitar o nosso Pai. Você tem imitado a Deus? Tem imitado a Jesus? Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se você é filho amado, seja um imitador do seu Pai. Deus, o nosso Pai, é o modelo para todos nós, os filhos de Deus. Que nesta tarde você se arrependa, procure buscar realmente viver na presença do Senhor. Isso é que é importante. Como filho, nós devemos realmente imitar o nosso Pai. Como filho, devemos viver realmente em pureza. Deus não tem filhos impuros de maneira nenhuma, meu querido. É por isso que muitas vezes você passa por situação difícil, sofrendo uma enfermidade. Sabe por que é isso aí que está acontecendo? É porque Deus ama você. É por isso que a Bíblia nos diz que nós temos da graça a Deus por todas as coisas. Inclusive, pela sua dificuldade que você está passando, você deve dar graças a Deus. Porque esse sofrimento que você está enfrentando na sua vida, saiba, é o amor de Deus na sua vida. Porque aí é um remédio que Deus está dando para curar a sua alma. Você está fazendo, você é um filho rebelde. Então Deus dá essa oportunidade para que haja arrependimento. Que nesta tarde você peça perdão a Deus. Quem sabe você ficou dizendo, mas Deus, por que é isso? Deus ama você, é por isso que Deus concedeu essa grande oportunidade de você passar pela dificuldade. Quem sabe uma perda de um parente. Quem sabe você perdeu o emprego. Quem sabe que tudo não está dando certo. Isso é a prova do amor de Deus. Devemos dar graças a Deus. Porque quando nós passamos por dificuldade, nós sabemos que as pessoas, tem deles que dizem assim, eu não acredito nem em Deus. Estavam vivendo uma vida errada. Eu me lembro de uma pessoa que disse que não acredita em Deus. Mas quando teve um problema na vida dele, eu observei que ele disse, meu Deus, olha, no instante ele chamou Deus, está vendo? E disse que era ateu, que não confiava em Deus. Então você como filho de Deus, nós devemos realmente ser puro,
pois lá no céu não vai haver impuros, meu querido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que diz, como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Então, meu querido, não devemos viver naquele tempo da nossa ignorância. Hoje, como filho de Deus, nós somos nova criatura. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, meu querido. Então, sede santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Interessante. Sede santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então procure se afastar do mal. Peça perdão ao Senhor. Você, como filho de Deus, deve resplandecer no mundo cheio de moralidade. Nós temos que ser sal nessa podridão que existe no mundo. Nós temos que ser luz nessas trevas que andam as pessoas na escuridão. Nós temos que ser diferente. Nós, como filho, nós devemos fazer a vontade do Pai, ser luz, ser sal nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que você possa reconhecer que é um pecador. Não seja aquela pessoa realmente ignorante, dizendo assim, não, eu sou bonzinho. Isso é ignorância, meu querido. Reconheça que você é um pecador, reconheça que você precisa do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é que é importante, meu querido. E eu quero dizer para você, no finalzinho do programa, eu estarei orando por você. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você fazendo coisas que agrade a Deus, meu querido, você está fazendo o que já está evangelizando. Isso é que é importante. Que Deus abençoe a sua vida. Igreja Presbiteriana Renovada, Rua Professora Maria Pureza de Jesus, 1216, bairro Coroa do Meio. Reuniões, domingo às 9h30, Escola Dominical. Às 18 horas, culto de celebração. Terça-feira, às 18 horas, Noite da Vitória. Igreja Presbiteriana Renovada, Coroa do Meio.